Eu vou contar para vocês a diferença das crianças de hoje para as crianças de antigamente. Quando eu era criança, era tudo diferente. Não é como as crianças que existem atualmente. Se eu falasse um palavrão, a mãe me quebrava os dentes. Minha vida foi sofrida, eu vou contar como foi. Minha mãe me segurava para catar os meus piolhos e ainda dizia assim: olha o tamanho desse bolo. Sem falar do meu chinelo que tinha um prego segurando. Cada passada que eu dava, os pregos saíam faiscando. E os meninos que passavam só ficavam me zoando. Olá, garoto!